Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 26, que nos diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O tema sugerido, irmãos, tudo deve ser feito para a edificação. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título O propósito dos dons espirituais. Pois bem, irmãos, a segunda frase desse versículo, que é quando vos ajuntais, Paulo estava exatamente orientando como a igreja deveria se comportar ao reunir-se, ao ajuntar-se, no intuito de buscar a presença de Deus. Nós entendemos muito bem sobre o que é reunir. Nós, a raça humana, nós, os seres humanos, nós sabemos fazer isso. E na cultura grega também se sabia muito bem fazer isso. Eles eram muito bem entendidos nessa área. Eles compreendiam bem como fazer grandes apresentações. Eles sabiam como fazer o teatro, por exemplo. No teatro, você tem um artista apresentando-se. E o artista, por sua vez, ele apresenta uma peça teatral, seja ela falada, seja ela um grupo, representando uma história, ou apresentando um musical, enfim, existe uma diversidade nessa área artística. E o comportamento das pessoas, da população, em relação ao teatro, em relação ao artista, é de duas formas. A primeira, se ele gostar da apresentação, ele irá aplaudir. Por outro lado, se eles não gostarem, esse artista provavelmente será vaiado. Então, disso nós entendemos muito bem, irmãos. Disso nós compreendemos muito bem. Nós sabemos como funciona. E o que Paulo estava falando acerca do culto cristão? E perceba, eu disse culto cristão. Eu não disse culto evangélico nem culto gospel. Porque são três coisas completamente diferentes uma das outras. E nós podemos dar uma olhada aqui. Naquele tempo, irmãos, no tempo da igreja de Coríntios, não havia alguém que estivesse à frente da igreja, como hoje nós conhecemos, como hoje nós praticamos, dirigindo o culto, organizando o culto, organizando como que as coisas deveriam acontecer, quando as coisas deveriam acontecer. O que Paulo está orientando aqui, irmãos, é que, de fato, quando eles se ajuntassem para buscar a presença de Deus, eles deveriam ter canções que glorificassem o nome do Senhor. Por isso ele fala de salmos, que é para trazer à memória exatamente essa origem judaica. Iniciou ali através de Davi, basicamente, que foi a introdução da música no culto sagrado. Então Paulo já concordava que a música, sim, deveria fazer parte do culto. E eles deveriam ter músicas que glorificassem o nome do Senhor, músicas que edificassem a igreja, que viesse a edificar aqueles que queriam buscar a presença do Senhor. Quando ele fala de doutrina, ele fala de uma pequena meditação sobre a palavra de Deus, uma orientação para o povo, sobre o que a Bíblia ensina, sobre o que Deus quer de seu povo. E isso ia começar com as leituras das cartas que ele mandava, ele e outros. Era a forma de se organizar essas igrejas. Como eles não podiam estar em todas, então eles mandavam cartas para estas igrejas, para elas estarem focadas em Cristo, não voltar para o judaísmo. Nós vamos ver isso quando Paulo escreve aos Gálatas e os chama de insensatos, porque eles estavam retornando ao judaísmo, estavam voltando ao culto judaico, e Paulo chama-lhes a atenção: por que vocês estão se enfiando outra vez debaixo desse jugo, debaixo dessa escravidão? Vocês foram libertos por Cristo, portanto vivam a liberdade que Cristo vos deu. E é a liberdade de poder buscar a Cristo,
A forma de fazer a obra de Deus hoje, a forma de cultuar a Deus hoje é através de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo deveria haver uma organização nos dons espirituais. Deveriam ter momentos em que as coisas deveriam acontecer. Não podia ter uma única pessoa fazendo tudo. Mas a igreja deveria compor isso. Um deveria falar língua, outro deveria interpretar. Deveria haver revelações. Então profecias e tudo que cabia dentro de um culto cristão deveria acontecer nessas reuniões. Esse é um culto cristão. Um culto onde não tem estrelas. Um culto onde não tem alguém que é o grande entendido, né? O grande sábio. Pois bem, e no culto evangélico? O culto evangélico vai tentar seguir essas regras. Vai tentar fazer com que essas reuniões aconteçam dessa forma. Porém, agora existe a figura do ministro. Agora existe a figura do obreiro que está à frente da reunião e que organiza essa reunião. E da mesma forma, nós entendemos dessa forma, que quando Paulo diz aqui, cada um de vós tenha salmos, ele está falando desse período de louvor que nós temos dentro do culto. Nós dividimos o culto em duas etapas, né? Louvor e pregação. Então ele está falando desse primeiro período. Um período onde devemos louvar, engrandecer e glorificar a Deus, e é um período que se deve ter muito cuidado, porque é exatamente nesse período que muitas igrejas se perdem, que muitos cultos se perdem, porque cantam e esquece da outra parte. Esquece que o culto é dividido em duas partes. Não é que uma parte é mais importante que a outra, não. Cada uma tem o seu lugar, as duas têm que acontecer e são partes que devem ser respeitadas. Então a primeira parte, louvor. A segunda parte, a pregação. Que haja doutrina, então que haja pregação. Pregar o quê? Pregar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Não é pregar o judaísmo, não é pregar o entendimento, a teologia do Velho Testamento. Nós tivemos a oportunidade de observar isso quando estudamos o livro de Jó. E vimos quão ultrapassada é a doutrina daquele livro. Então, o Velho Testamento foi superado pelo Novo. Então, o que nós pregamos hoje nos nossos púlpitos? O Evangelho de Jesus Cristo. Podemos usar o Velho Testamento? Claro, desde que seja orientado por Jesus, através de Jesus Cristo. De outra forma, não se deve fazer. Não vivemos o judaísmo, vivemos o cristianismo, seguimos a Cristo Jesus. E da mesma forma, irmãos, nós vamos tentar organizar os dons espirituais. Hoje, graças a Deus, a igreja pentecostal clássica, que é a Assembleia de Deus, já tem um entendimento de como que essas coisas acontecem. A igreja já é educada acerca dos dons espirituais. O nosso problema hoje é exatamente a ausência dos dons espirituais. Tem faltado profecias, tem faltado línguas estranhas, tem faltado interpretação das línguas. Mas de alguma forma nós buscamos que Deus venha revelar-se a nós, que haja revelação, que haja língua, que haja interpretação da língua, e a intenção é sempre a mesma, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E o culto gospel, irmãos? O que seria o culto gospel? O culto gospel seria a profissionalização da ação de cultuar. Então nós teremos ali um cerimonialista ocupando o lugar do dirigente do culto, que é alguém que tem o controle, tem uma pauta. Não estou falando contra aqui ter coisas anotadas, não é isso, não é essa a ideia. Mas esse é um cerimonialista, é o cara que faz a apresentação dos artistas. Então quem é que vai cantar? É só nós vemos hoje como que os cantores se apresentam. Eles não são mais obreiros da obra de Deus, obreiros de Jesus Cristo. Não, eles são hoje artistas. Eles próprios se apresentam dessa forma, são artistas. E como artistas, eles estão apenas apresentando a sua arte. O problema aí é que Jesus Cristo nunca contratou artista para fazer a sua obra. Tanto o cantor como o artista,
e o pregador como o popstar, tudo está fora do lugar, porque nada disso segue a orientação do Espírito Santo. Nada disso segue a vontade do Espírito Santo. Quem é que deve orientar um culto? Quem é que deve estar à frente desse culto cristão? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver à frente do culto, isso não é um culto, isso é um teatro. Se o Espírito Santo não estiver à frente deste momento de adoração, de louvor e de pregação da palavra de Deus, isso não é um culto, isso é uma apresentação teatral. Apenas isso, mais nada. É apenas nós voltando para aquilo que é meramente humano e abandonando o Espírito Santo. E isso, irmãos, é muito natural de acontecer. Eu não estou dizendo que isso é bom, eu estou dizendo que isso é natural. Porque na medida em que os homens se afastam de Deus, na medida em que os homens têm menos intimidade com o Espírito Santo, menos o Espírito Santo vai conseguir falar com esse homem, menos esse homem vai conseguir fazer a vontade do Espírito Santo. E por causa disso, os seus cultos serão mecânicos. Serão cultos que estão, às vezes, até bem organizados, mas vazios. Não tem a manifestação do Espírito Santo. Se não tem a manifestação do Espírito Santo, não tem profecias. Se não tem profecias, não tem revelações. As pregações podem ser até belas poesias, podem ser até boas composições, mas são apenas isso. Não é profecia da palavra de Deus. Não é revelação da palavra de Deus. Línguas estranhas, pode até acontecer uma aqui, outra ali, mas interpretação dessas línguas não, e nós teremos muita carnalidade, como já vimos por aí. No segundo tópico desta lição, apenas o tema dele, que é edificando a si mesmo e aos outros, necessita da presença do Espírito Santo. Necessita que os dons espirituais manifestem-se. Necessita que o Espírito Santo fale com a sua igreja, necessita que o Espírito Santo esteja à frente da sua igreja, necessita que essa pessoa que está dirigindo o culto seja alguém que tenha a visão de Deus, que consegue ver aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer com a sua igreja, que consegue perceber a ação do Espírito Santo acontecendo no meio da igreja. Da mesma forma, o pregador é alguém que vem segundo o Espírito Santo e vem guiado e orientado pelo Espírito Santo, e ele vai falar na palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, uma profecia que vai direto no coração das pessoas, que vai edificar tanto a ele mesmo, o pregador, quanto vai edificar a igreja que está louvando a Deus, quanto vai edificar aqueles que são de fora e que porventura podem estar visitando. Da mesma forma o cantor vai louvar a Deus e ele será edificado e cheio da graça de Deus, porque Deus se fará presente no ambiente e ele fica feliz por causa disso, ele se alegra por causa disso. Da mesma forma a igreja que louva com ele, louva e glorifica a Deus unida naquele momento ali e é edificada. Da mesma forma aquele que porventura pode estar visitando também será edificado, também será alcançado pela presença de Deus. Então, irmãos, tudo tem que ser feito para a edificação de todos, absolutamente de todos, para que todos nós cheguemos ao esclarecimento do Filho de Deus e glorifiquemos a Deus naquilo que nós somos, naquilo que Ele tem feito por nós, naquilo que Ele tem feito em nós. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha um excelente dia. Fica em paz.